Muito bem, agora sim, né, com a gravação. Boa noite para todas vocês, meninas. Espero que vocês tenham passado bem essa semana. Essa é a nossa penúltima aula de teoria estética e história da arte. Pelo menos essa é a minha pretensão, certo? Acabei estendendo um pouco mais do que havia planejado também o conteúdo sobre arte moderna. Eu entendo que isso faz parte, inclusive, da própria característica do contexto modernista, né? Estamos falando, apesar de ser um curto espaço de tempo, de vários movimentos artísticos, né, que se desenvolveram ali no mesmo contexto, ali no mesmo momento. É diferente de outros encontros onde nós destinamos o estudo somente de um movimento artístico, né? Aqui a gente está fazendo uma seleção dos principais movimentos, ainda entendendo que não daremos conta de todos eles, certo? A minha pretensão, então, hoje é finalizar com vocês a arte moderna. Se ainda for possível, já iniciar uma introdução sobre arte contemporânea, para daí realizarmos um fechamento, como uma forma de síntese mesmo, na semana que vem, sobre arte contemporânea, tá? E aí nós encerramos também esse nosso bloco temático de teoria estética e história da arte. Acho que é bom revisitarmos esses nossos encontros nesse aspecto de a quantidade de informação que nós fomos construindo ao longo dessas semanas, né? Desde os nossos primeiros encontros, falando sobre leitura de imagens, sobre teorias estéticas, e depois, semana a semana, construindo esse nosso caminho dentro da história da arte. Então, acho que foi um percurso bem interessante. Depois eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né, de saber um pouco de vocês sobre como está sendo acompanhar esse percurso, tá? Hoje, pessoal, pretendo abordar com vocês sobre o dadaísmo, sobre o surrealismo e sobre a pop art, entendendo que a própria pop art já vai fazer ali uma espécie de transição entre a arte moderna e a arte contemporânea. Tanto é que alguns pesquisadores, alguns teóricos já vão considerar a pop art como sendo um movimento, uma tendência, né, dentro da arte contemporânea. O que se sabe é que ela faz justamente essa transição, né? Dada a leitura modernista ou dada a leitura contemporânea, seja qual for a entrada de análise, ela faz ali uma mediação, né? Está justamente nesse entre-lugar dos movimentos originários de vanguarda e, ao mesmo tempo, os primeiros passos ali da arte contemporânea. Mas para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos retornar um pouquinho mais nesses movimentos, porque justamente a base, a gênese do desenvolvimento da concepção da arte como sendo uma ideia, da arte como sendo uma proposição, que são justamente esses fundamentos que alicerçam a própria arte contemporânea, foram plantados aqui no dadaísmo. Tanto que eu costumo dizer que entre os movimentos de vanguarda, o dadaísmo foi o mais intelectual que nós tivemos. Tá? Entre todos os movimentos de vanguarda, aquele que mais se destacou nesse aspecto conceitual foi justamente o dadaísmo. Apesar de parecer uma contradição, quando nós analisamos que a sua fundamentação estava no nonsense, ou no sem sentido. Mas era um sem sentido proposital, não era somente um sem sentido sem sentido, tá? Esses artistas, eles estavam conscientes e teciam uma crítica a essa racionalidade, ou essa ideia de racionalidade, né, que é melhor do que a racionalidade. Essa ideia, essa concepção de racionalidade que se instaurava ali na Europa no início do século XX e que havia levado justamente aos dois grandes conflitos militares. Então, a pergunta que eles deixavam era justamente essa: se essa foi a racionalidade, se essa é a ideia de progresso, se essa é a ideia de desenvolvimento, precisamos mudar de procedimento, porque alguma coisa não está certa, né? Se essa foi a racionalidade, se esse foi o progresso, se esse foi o desenvolvimento que levou aos dois grandes conflitos militares e à morte de milhares de pessoas, alguma coisa não está certa, né? E é nesse caminho que eles vão buscar esse encontro com o nonsense, com o sem sentido, ou com... Ui, acho que eu vou espirrar. Não espirrei. Ou com a experimentação,
com a transgressão das linguagens artísticas, com a transgressão da própria arte. Tá? Uma pergunta-chave aqui é justamente a seguinte: no momento em que nem a vida tem valor, qual é o valor do objeto artístico? Então, essa era uma inquietação dos dadaístas. No momento em que nem a vida tem valor, qual é o valor do objeto artístico? Por que eu vou dar valor a alguma coisa? Né? Essa vai ser uma das estratégias mais importantes para a gente compreender a poética e a estética do Dada, certo? Além disso, nós vamos ter contribuições extremamente significativas, não só na construção artística, mas nessa desconstrução artística. Um primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é quanto um texto do Marcel Duchamp, talvez seja o maior expoente aqui e o mais conhecido dentro do movimento dadaísta, onde ele vai falar sobre o que diferencia o artista. Faz com que o artista seja considerado artista. Faz com que o artista não seja outra coisa a não ser um artista. E ele vai dizer que não é porque o artista é dotado de um dom, de um talento, de uma força sobrenatural. Ele também não vai dizer que o artista é um sujeito mais sensível, porque às vezes dentro do senso comum a gente ainda tem essas duas visões, né? O artista, esse sujeito como um gênio inspirado, né? Ou o artista como aquele sujeito mais sensível, então um sujeito mais afetado por essas questões políticas, econômicas, por essas questões sociais, culturais. Então esse sujeito que se deixa ser afetado pelo seu tempo, né? Não quer dizer nada disso. Um artista é um sujeito como qualquer outro, né? É uma pessoa como qualquer outra. Ele não sente mais do que ninguém. Também não é dotado de talento superior, tá? O que vai diferenciar o artista das outras pessoas é o seu gesto ou a intenção, certo, de mobilizar e de transformar algo em arte, tá? Então, a única diferença do artista para as outras pessoas é essa, a intenção de ser um artista, né? Isso significa que qualquer pessoa é potencialmente um artista. Quase como uma consequência, qualquer coisa pode se tornar um objeto artístico. E a gente vai ver bons exemplos disso no dadaísmo, tá? O primeiro e talvez o mais conhecido é esse que eu estou projetando aqui para vocês, que é a fonte do Duchamp também, né? Ele compra um mictório, esses que se vêem em banheiros masculinos, ele deita esse mictório, assina com um pseudônimo e coloca isso numa exposição, tá? E diz, isso é arte, né? Era uma exposição em que bastava você pagar para que o seu trabalho fosse exposto, e as pessoas não queriam expor esse trabalho, mas foi exposto, né? Sem sombra de dúvidas, uma das maiores provocações que nós vamos ter dentro da história da arte como um todo, e, claro, com uma inserção um pouco mais significativa dessa história da arte moderna. Esse objeto é um objeto pronto. O Duchamp precisou elaborar esse objeto. O Duchamp precisou ter um talento manual, conhecer a técnica para produzir esse objeto? Não. A proposta, ela vale mais do que esse saber fazer. Então, o artista não necessariamente precisa ser o sujeito que cria o trabalho. O artista, ele pensa, o artista é o propositor. Daí, uma dessas ideias, como eu comentei com vocês, de se estruturar o pensamento que hoje se tem muito presente na arte contemporânea. Do artista como sendo um propositor. Esse artista, ele não precisa ter um talento manual, ele não precisa ter um saber fazer, mas esse artista, ele é um intelectual, então ele pensa sobre aquilo que ele está fazendo. E essa vai ser talvez uma das principais diferenças do dadaísmo em relação a outros movimentos de vanguarda mesmo, né? Ainda se conservava aquela ideia do fazer da técnica, por mais que fosse um fazer uma técnica, totalmente desconstruídos. Agora não. Agora esse artista ele pode pegar um objeto pronto e simplesmente fazer algum tipo de intervenção, deslocar ele das suas atribuições de usos e sentidos. Isso daqui vai ser também uma forma de solidificar essa noção de arte como esse objeto que se diferencia de uma praticidade, de uma utilidade cotidiana, né? Então, esse objeto ele não precisa mais ter essa função. Muito pelo contrário, na sociedade
moderna e contemporânea ocidental. Esse objeto artístico é um objeto sem uma função para além das artes. A sua única função é ser uma obra de arte. Diferente do que a gente vai ver em outras culturas. Por exemplo, se eu pego comunidades indígenas, a função de um objeto estético, de um objeto artístico, não é ser somente arte nesse sentido contemplativo. Ele também tem uma funcionalidade pública, política, ritualística, certo? Então, ele também encontra outras funcionalidades dentro desse manto social, dentro desse manto cultural. Em outros contextos históricos também. E a gente viu isso na Idade Média, a gente viu isso na Antiguidade, a gente viu isso com os egípcios, a gente viu isso na Mesopotâmia. Então, é algo muito recente pensar esse objeto autônomo, né? Esse objeto cuja única finalidade é ser justamente arte, e por ser arte, ser um objeto distinto dos demais. Então, esse objeto produz um valor diferente. E é aí que nós remontamos essa mesma pergunta dos dadaístas. Qual é o valor do objeto artístico? Eu sei que o objeto artístico é um objeto que tem um valor diferente. Esse mictório, por exemplo, não tem o mesmo valor de um mictório que você encontra em qualquer banheiro masculino. Né? Porque foi agregado esse valor do objeto artístico a partir desse deslocamento dos seus usos e das suas funções. Né? E a partir de então ele passa a ser unicamente arte. Essa minha garrafa não tem valor algum. Mas, se ela perde a sua função de garrafa, passa para o estatuto das artes, ela ganha um valor agregado, que obviamente vai depender do artista, né? Mas existe um ganho desse valor agregado, tá? Essa questão do valor também vai ser cara a partir de duas estratégias que são fundamentais para a ideia de ready-mades, que são esses objetos prontos, a proposta mesmo do Duchamp, né? Ele vai organizar essas estratégias a partir de dois pontos. O primeiro, destituir de valor aquilo que comumente se tem valor. Ou atribuir valor para aquilo que comumente não se tem valor. Então, são essas duas estratégias. Destituir de valor aquilo que comumente se tem valor e atribuir valor para aquilo que comumente não se tem valor. Acho que não vou deixa eu ver, de participar das aulas mesmo após formada, pelo menos as do LAEC, que é aberta. Assim, que legal, faz eu me lembrar de um professor de semestre que explicava tudo isso. Que legal, Fabi, fico muito feliz disso. E, por favor, continue, mesmo que se concluir a graduação, o LAEC ele é aberto, então vai ser um prazer sempre ter você nos nossos encontros, tá? Eu trouxe essa imagem aqui, que também é uma obra do Duchamp, tá? Para mostrar e exemplificar para vocês essa primeira estratégia que está sendo proposta. Então, destituir de valor aquele objeto que comumente se tem valor. Qual é o objeto de maior valor dentro das artes? A Mona Lisa, né? É óbvio que o Duchamp não poderia fazer uma intervenção diretamente na Mona Lisa, na obra original. Então, o que ele vai trabalhar não é com a obra em si, mas com essa dessacralização da imagem da Mona Lisa. Então, ele compra uma réplica da Mona Lisa, ele faz bigodinhos da Mona Lisa, muito semelhantes quando a gente é criança, né, que pega ali um livro, um caderno e vai satirizar, vai ironizar, né, as figuras que a gente encontra, e ele coloca ali uma sigla, né, LHOOQ, que em francês significa ela tem um rabo quente. Então, para além de colocar bigodinhos na Mona Lisa, ele ainda vai dizer que a Mona Lisa tem um rabo quente, certo? Então, a ideia aqui é de profanar essa que seria, talvez, a imagem de maior valor na história, né? Que é justamente a imagem da Mona Lisa. A segunda estratégia vai ser justamente o oposto disso. Então, eu vou atribuir valor para aquilo que comumente não se tem valor, como, por exemplo, essa roda de bicicleta sobre um banco. Tá? É um banco de madeira comum, que muito provavelmente todas vocês, né, já viram um banco muito semelhante a esse, e uma roda de bicicleta também comum. O primeiro ponto que ele faz é acabar com a funcionalidade desses dois objetos.
Então, a função do banco é servir ele como um assento, como um apoio, né? Algo para você descansar. À medida em que você coloca uma roda de bicicleta em cima desse banco, então esse banco perde a sua função. A função da roda é justamente produzir movimento, gerar movimento, deslocamento, né? Sair de um lugar, ir para um ponto, de um ponto até outro. À medida que você coloca essa roda em cima de um objeto estático, ela também perde a sua função, porque ela não consegue mais produzir movimento. Ela não consegue mais se deslocar, tá? Então, ele vai destituir de valor, destituir de sentido esses dois objetos, tanto o banco quanto a roda de bicicleta. E ele junta em um único objeto, né, chamado aqui de ready-made, e esses dois objetos que antes não possuíam valor algum, agora passa pelo Estatuto das Artes, passa a ser reconhecido como uma obra de arte. E aí você tem um valor agregado, e um valor agregado bem alto a esse conjunto de objetos, certo? Então, são trabalhos extremamente provocativos, né? Faz pensar sobre o valor da arte, faz pensar sobre os limites da arte, faz pensar sobre o que constitui um artista, faz pensar sobre esse artista que se coloca como um propositor, sobre esses fundamentos que nós vamos ver em relação à própria arte contemporânea, tá? Um outro movimento que também vai partir dessa crítica ao racionalismo, ou essa ideia de racionalidade que havia levado aos conflitos militares, que também vai tecer crítica aos conflitos militares, vai ser o surrealismo, tá? André Breton, esse sujeito que vocês estão vendo aí na projeção, é ele quem escreve o Manifesto Surrealista em 1924. Então, ano passado, 100 anos, né, do Manifesto Surrealista. 100 anos da publicação do Manifesto Surrealista. Lembro que fiz um evento em uma outra instituição justamente para falar sobre isso, né? Quais são os impactos da publicação do Manifesto Surrealista, principalmente considerando, né, um marco ali desse centenário. André Breton é um sujeito da literatura, mas obviamente que vai flertar e vai conhecer outras linguagens artísticas. Ele escreve o Manifesto Surrealista enquanto ele era voluntário no hospital que atendia homens feridos e com traumas de guerra, né? Vamos lembrar que a Europa do século XX, né, marcada pelos dois grandes conflitos militares. E enquanto ele era voluntário nesse hospital, ele conhece a teoria freudiana da psicanálise. Então, a base teórica, talvez essa fundamentação teórica do surrealismo está justamente na psicanálise. Não é à toa que o Manifesto Surrealista talvez seja um dos manifestos mais complexos, mais difíceis de serem lidos. Primeiro, porque você tem essa escrita muito poética do próprio André Breton, né? É a escrita de um artista. Então, sempre que você tem uma escrita poética, isso já traz uma certa dificuldade de leitura, porque esse artista não está com um compromisso pedagógico. O interesse dele não é didático, né? Nem de produzir um texto científico que precisa ser argumentativo, dissertativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, um texto poético, né? E, para além disso, tem uma base muito grande nas tópicas freudianas, né? A ideia do id, do ego, do superego. Então, precisa conhecer minimamente da teoria psicanalítica, inclusive para entender quais eram os interesses dos surrealistas, né? Eles retomam essa tópica freudiana, e eu vou fazer muito brevemente essa explicação a respeito dessa tríade. Eu não sei se todo mundo já deve ter ouvido pelo menos falar, né? No id, no ego e no superego. Eles são conceitos da psicanálise elaborados por Freud para tentar dar um panorama sobre quem nós somos, em relação, inclusive, à nossa personalidade, né? Ao nosso eu, a constituição de si, a constituição do nosso self, da nossa psique, né? O superego seria essa instância externa, é a instância da linguagem, é uma instância coletiva, essa instância social, tá? É, por exemplo, os códigos, a linguagem é código, né? Eu estou fazendo uso de códigos agora, e vocês estão interpretando esses códigos, porque significa que nós compartilhamos de uma mesma cultura. Eu estou emitindo sons aleatórios agora, e vocês estão interpretando esses sons aleatórios, porque significa que nós partilhamos desses códigos da cultura. Então, o superego é essa instância externa, inclusive, que estabelece os possíveis e os improváveis, né? Os impossíveis.
É aquilo que estabelece o que é bom e o que é ruim, o que é aceitável e o que é inaceitável, aquilo que pode e aquilo que não pode, certo? É aquilo que vai dando um direcionamento para a nossa conduta, tá? Isso para a gente entender, pessoal, que muito daquilo que nós somos é justamente reflexo desse coletivo, tá? Não pensem que você gosta de determinada coisa só porque é uma essência sua. Não, muito provavelmente porque você tem uma formação cultural, até mesmo uma questão assim de gosto alimentar, gosto musical. O gosto é algo essencialmente cultural, né? Dos valores que a gente possui. É só a gente voltar em algum tempo atrás, onde era muito aceitável socialmente, que o professor punisse o aluno, né? Hoje em dia isso é aceitável? Não é mais, né? Então, e como eu disse, não precisa nem voltar tanto assim no tempo. Para aquela sociedade, esse era um comportamento correto. Esse era um comportamento possível. Esse não era um comportamento que seria reprimido, né? Então, esses valores, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é belo, tudo isso é temporal, é situacional, é cultural, tá? Então, o superego é justamente essa instância externa. O id é, não vou dizer o oposto, mas é quase isso, é aquilo que nós não acessamos, né? São as nossas, é um princípio do prazer, o id. São as nossas pulsões mais internas. Não é como se eu pudesse acessar agora essas nossas imagens projetivas do inconsciente, né? Não é como se eu pudesse acessar, né? Falar assim, nossa, agora eu estou acessando o meu inconsciente, agora eu estou acessando as minhas imagens do id. O id é um princípio do prazer, tá? Desenfreado, certo? Eu queria estar assistindo essa aula? Talvez não. Mas eu sei que é importante eu estar aqui. Por isso que eu estou. Eu queria estar ministrando essa aula? Talvez não, porque pelo princípio do prazer eu poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas eu sei que é importante eu estar aqui, certo? Então, o id é esse princípio do prazer irrefreável. O problema é que a gente não pode dar vazão só no id, né? Não tem como, por isso que existe até as instâncias externas, tá? Então, no id não se tem tabu. No id é pulsão, no id é desejo, né? É princípio do prazer. O ego é quem faz basicamente essa mediação e que constitui a nossa personalidade. Por isso que a gente precisa ter um ego muito bem estruturado, tá? Um ego fragilizado ou dá muito vazão ao id, como esse princípio do prazer, ou dá muita vazão ao do superego, que é essa instância de controle. Então, ou a pessoa vive para os outros, ou ela vive só para ela mesma, e em qualquer um dos pontos, em qualquer um desses extremos, não existe saúde, né? Não existe equilíbrio. Então, o ego é que faz justamente essa mediação. Qual era o interesse dos surrealistas? Pelo superego? Pelo ego? Pelo id, né? Não é à toa que para eles não vai haver temática tabu que não pudesse ser trabalhada, né? Eu vou falar sobre dor, eu vou falar sobre masturbação, eu vou falar sobre sexo, eu vou falar sobre qualquer coisa, certo? Não é como se houvesse uma temática tabu, justamente porque o interesse deles estava ali no id, nessas pulsões mais internas. Qual é o problema disso? Não se acessa o id, né? A gente consegue acessar os efeitos de sentido do inconsciente, como, por exemplo, por meio dos sonhos, né? Aí essas imagens oníricas, aí essas imagens da fantasia. A gente acaba dividindo, não é como se houvesse realmente a estruturação dessas duas fases, mas a gente acaba dividindo de uma maneira mais pedagógica, mais didática, o surrealismo em dois momentos. Um primeiro, que é marcado pelo automatismo psíquico puro, né? E o segundo, que é essa fase onírica, que é essa tentativa ali de representação desses sonhos, muito influenciado pela pintura metafísica, por exemplo, do Jorge de Chirico. Então, em ambos os casos, era uma tentativa de se acessar ou de se representar esse inconsciente. Mas
de formas diferentes, tá? De formas distintas. O automatismo psíquico puro funcionava muito bem até para a escrita. Então, é aquela escrita que você não racionaliza, você não conscientiza. Você simplesmente traz essas informações e traz ali no papel, livremente, livre associação. Inclusive, técnica da psicanálise, né? Livre associação. Então, vou trazendo essas informações, sem ter uma preocupação, inclusive, com essa estrutura formal do texto. O problema é que quando isso cai nas linguagens visuais, porque se torna muito mais difícil pela própria temporalidade das técnicas. Então, por mais que eu não tenha previamente preparado o que é que eu vou fazer, por mais que eu não tenha previamente estruturado na minha cabeça o que é que eu vou representar, quando a gente começa a produzir algo visualmente, seja um desenho, seja uma pintura ainda mais, porque a pintura tem uma temporalidade mais lenta, né? A gente começa a racionalizar, a gente começa a conscientizar isso, que era justamente o que os artistas não queriam, né? Eles queriam inconsciente, tá? Nesse caso, eles vão se utilizar de algumas estratégias, tá? A primeira delas, talvez trabalhos coletivos, né? Tanto é que surge aí uma das técnicas do cadáver delicado. Tem esse nome porque o título também surgiu ao acaso. Eu começo a fazer um trabalho e, na sequência, eu passo esse trabalho para outra pessoa, que depois, na sequência, passa para outra pessoa. Então, quem pega o meu trabalho, quem vai dar continuidade a esse meu trabalho, não sabe qual era o meu interesse, não sabe o que eu ia fazer. Então, ele precisa dar um jeito de resolver aquilo, tá? Outra forma era com o uso de alucinógenos. Então, se fazia o uso mesmo de drogas para tentar entrar nesses estados ali de transe, de acesso ao inconsciente, né? Para tentar não racionalizar. Ou numa última fase, essa que marcadamente na fase onírica, que eu já vou mostrar para vocês, inclusive talvez o maior e o mais popular artista dessa fase seja o Salvador Dalí, que é essa tentativa de contar um sonho, de representar um sonho, né? Mas acho que todo mundo sabe da dificuldade que é contar um sonho, né? Porque o sonho não é da ordem da linguagem, essencialmente. O sonho, ele é parte dessa manifestação do inconsciente, e justamente como parte da manifestação desse inconsciente, não é traduzível. Um outro psicanalista muito famoso, Jacques Lacan, vai dizer: a linguagem é sempre falha. Então, por mais complexa que uma língua possa ser, como é o caso da língua portuguesa, então a língua portuguesa é extremamente complexa, ainda assim não existem sistemas, códigos, né, ou linguagem suficiente que seja capaz de traduzir uma sensação, ou aquilo que nós chamamos essencialmente de indizível. Acho que todo mundo já teve um sonho e tentou contar esse sonho e percebeu que estava falhando miseravelmente nessa tentativa de contar esse sonho, né? Porque é difícil, porque a gente tem que usar palavras que são aproximadas. Então você diz, era você, mas não era você. Mas quem é essa outra pessoa? Né? Que também não é outra pessoa, porque é você, mas também não é você. Era eu, mas não era eu. Eu estava aqui, mas eu não estava aqui. Eu estava aqui, mas eu estava lá. Como que você racionaliza isso? Como que você traduz isso em linguagem? É muito difícil, é muito complexo, né? Então, essa tentativa de se representar o sonho vai ser sempre uma tentativa falha, tá? Estou mostrando para vocês um trabalho do Juan Miró. Inclusive, na leitura do Breton, do André Breton, que é quem escreve o Manifesto Surrealista, o André Miró vai ser um dos mais exemplares surrealistas, tá? A gente consegue perceber que ele vai lidar muito bem com essa ideia do automatismo psíquico puro, porque ele mescla até palavras com imagens, né? E essas imagens que às vezes beiram a abstração. Então, são essas imagens projetivas mesmo do inconsciente. Você não tem necessariamente uma estruturação coerente dessas imagens, né? São imagens projetivas que veio justamente desse exercício de automatismo. E aí nós temos uma crítica que vai ser feita ao próprio Salvador Dalí,
tá? Deixa eu ver se não trouxe a obra do Salvador Dalí, mas todo mundo conhece, né? Que é a seguinte: Salvador Dalí faz parte dessa, talvez, segunda fase, né? Uma fase onírica dessa tentativa de representação dos sonhos. É muito marcado, influenciado pela pintura do Jorge de Chirico, como eu disse, a pintura metafísica. Então, essa ideia de representar elementos além da física, além da lógica, além da realidade, né? E ele mantinha, por exemplo, um caderno de sonhos. E uma vez ele chegou até a apresentar uma obra dele para o Freud, e Freud criticou também o Salvador Dalí, né? Disse que aquilo que ele estava fazendo não era absolutamente nem um pouco próximo de uma representação do inconsciente, né? Porque não teria como se representar o inconsciente. Então, o próprio Freud critica Salvador Dalí. Mas a crítica que é feita ao Salvador Dalí nesse contexto da arte moderna e do surrealismo é que ele trabalha com uma técnica exclusivamente acadêmica, né? A técnica do Salvador Dalí é uma técnica acadêmica, é uma técnica com luz e sombra, com perspectiva, é uma técnica que remonta à técnica acadêmica. E aí a gente sabe que um dos maiores interesses e uma das maiores preocupações também dos artistas nesse contexto da arte moderna é justamente em romper com o academicismo, né? Por isso que ele não vai ser, talvez, tão bem visto assim entre os próprios artistas do movimento, num rigor um pouco mais estrutural da proposta mesmo do surrealismo. Tá? Para fecharmos, pessoal, mostrei essa imagem semana passada para vocês, né? Gosto muito dela, falando sobre colagem. Nós temos a pop art. Acho que a pop art vai conseguir usar essa ideia dessas pulsões mais ligadas ao consumo, né? Buscando uma fonte ali no surrealismo, e esse acaso, essa transgressão, esses objetos não convencionais ali do dadaísmo. Então, talvez sejam algumas influências pertinentes para a gente pensar a situação da pop art. A pop art ela faz essa transição, porque ela vai se desenvolver num contexto já diferente dos outros movimentos de vanguarda. Primeiro, que ela vai ter uma inserção e uma aceitação muito grande nos Estados Unidos. Então, aqui a gente já vê um deslocamento dessa centralidade europeia, principalmente a França, né, para uma outra referência agora cultural, que é justamente os Estados Unidos. Isso tem uma motivação, porque até o final da Segunda Guerra Mundial, a grande referência cultural do mundo ocidental era justamente a França. Tá? A França, desde as academias ali, né, no século XVII, quando tem uma virada, né, a Itália deixa de ser esse berço da produção artística europeia, e a França passa a ter as mais importantes academias de belas artes, né, que a França era a principal referência cultural do mundo ocidental, né? A França era o que talvez os Estados Unidos foi no final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos início ali dos anos 2000, cuja hegemonia, o estilo de vida, o gosto musical, então o consumo de produtos de artefatos norte-americanos foi predominante, né, do mundo ocidental. Ainda tem uma presença muito grande, ainda mantém uma hegemonia, mas penso eu hoje que não é a mesma coisa como foi no final, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, ali, contexto da Guerra Fria, até o início dos anos 2000. Tá? As pessoas queriam se vestir como os franceses, as pessoas queriam ser como os franceses. Assim como as pessoas hoje escutam músicas norte-americanas, veem os filmes norte-americanos, querem ser como os norte-americanos, querem viver como eles, né? Então a França era essa grande referência. Mas ela estava destruída, ela estava devastada, né? Apesar dela ser pioneira ali que surge a arte moderna, ela estava destruída, ela estava devastada depois da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos surgiu como essa grande potência. Uma grande potência que quer vender a ideia de ser uma potência moderna, nada mais adequado do que um financiamento da arte moderna. Não é à toa que é nesse contexto que é construído e inaugurado o Museu de Arte Moderna de Nova York. Talvez a mais importante instituição de arte moderna do mundo e uma das mais importantes instituições de arte do mundo, né? Quando artistas modernistas que antes passavam um grande perrengue para sobreviver, como o próprio Picasso, Matisse, Monet, certo? São redescobertos. O trabalho do Van Gogh também
Van Gogh já havia falecido, né? Esses artistas, eles são redescobertos, e aí eles passam a ganhar muito dinheiro. Salvador Dalí vai ganhar muito dinheiro também. Pablo Picasso vai ganhar muito dinheiro. Então, vão vender muito. Os Estados Unidos era uma grande potência. Consumia muito a arte moderna, tá? Então, eles já vão surgir num outro contexto das artes. Não é mais o mesmo contexto dos primeiros movimentos de arte moderna. No momento, inclusive, que é construída a principal instituição de arte moderna do mundo. Tá? É um momento também onde nós vamos ter como base e estruturação do sistema cultural um sistema de produção que é o Fordismo. Tá? O Fordismo inaugura essa ideia do capitalismo não apenas como meios e técnicas de produção, mas como meios e formas ali de produção da vida. Né? Eu gosto dessa obra porque, inclusive, faz uma referência ali à montadora Ford. Cheguei a comentar com vocês na semana passada, né, sobre vários pontos dessa obra, sobre vários aspectos dessa obra que chamam a atenção e faz com que nós possamos compreender melhor esse contexto, essa época, né. Eu vou só dar uma retomadinha em alguns desses pontos, porque eu acho que é pertinente para a gente entender aqui o que foi a pop art, tá? Ford, então, com o Fordismo, ele percebe que para esse sistema funcionar, ele não pode se restringir somente àquela esteira de produção. Essa esteira de produção, ela vai ser um reflexo dessa própria organização que é cultural. Tanto que é nesse contexto que nós vamos ter a chamada cultura de massa. Né? E depois, a produção de textos extremamente significativos dentro desse campo das ciências humanas e sociais, ou do próprio campo dos estudos da cultura, que é de indústria cultural, né, por Adorno, Horkheimer, então pensadores ali da escola de Frankfurt, né? O que é essa ideia de uma cultura de massa? Isso aparece pela primeira vez aqui, tá? Hoje parece, com os acessos à informação que nós temos, parece que sempre foi dessa maneira, né? Então, acontece alguma coisa lá na China, a gente instantaneamente já está sabendo o que está acontecendo aqui, acontece tal coisa em outra parte, então a gente conhece coisas que são produzidas no mundo inteiro. E a gente conhece, né, pessoas que são famosas no mundo inteiro. É aí que surge pela primeira vez a ideia de um artista que é uma celebridade. Tá? Esse artista, antes, ele até poderia ser conhecido, ele até poderia ser reconhecido, mas isso estava muito ligado ali ao seu meio. Então, ao meio de consumo artístico, seja lá qual for a sua linguagem e tal. Agora, não. Agora, com a possibilidade das mídias, né? E aqui a gente tem que dar um destaque para o rádio e para a televisão, o cinema também, né? Rádio, televisão, cinema. Você começa a distribuir uma mesma imagem, uma mesma referência para milhares de pessoas. Esse conflito entre cultura local e cultura global começa realmente a aparecer numa proporção nunca antes vista. Né? E entender esses aspectos de transformação de cultura é fundamental, porque cultura é prática de produção de sentido, e esse artista está inserido nessa cultura. E quem consome essas obras de arte também estão inseridos nessa cultura. Então, essas imagens são produzidas por um pequeno grupo, um conglomerado ali, né, de estúdios, de empresas, e essa mesma imagem, essas mesmas referências culturais, essas mesmas referências estéticas passam a ser consumidas por milhares de pessoas, não só numa mesma cidade, não só no mesmo estado, não só no mesmo país, mas em vários países diferentes, né? Eu tenho quase certeza que a grande maioria de vocês, né, tem um conhecimento, às vezes, sobre a cultura norte-americana, até maior, às vezes, do que sobre a cultura brasileira. Eu tenho quase certeza que 90% quase dos filmes que vocês assistem e dos seriados que vocês assistem são norte-americanos também. Né? Então, até hoje, eles mantêm uma hegemonia midiática gigantesca. E era importante essa hegemonia midiática, porque é isso que fortalece os vínculos e que garante um domínio econômico. Tá?
Vou fazer uma reflexão aqui com vocês, porque acho que a arte cabe esses momentos de reflexão. Hoje, a China só não é a maior potência que nós temos no mundo porque nós consumimos os produtos da China. A gente não consome a cultura da China. Nos Estados Unidos, não. A gente consome os produtos dos Estados Unidos, mas a gente também consome a cultura dos Estados Unidos. Talvez não seja interesse dos chineses que o resto do mundo consuma a cultura deles, né? Então, eu duvido que vocês conhecem filmes chineses, que vocês conhecem músicas chinesas, ou apresentações, ou qualquer coisa, ou seriados chineses, né? Mas eu tenho certeza, inclusive, o notebook que eu estou usando aqui é de uma marca chinesa, né, que é a Lenovo. A grande maioria dos produtos que vocês devem estar usando aí agora, provavelmente foram feitos na China. Então a gente consome os produtos chineses, mas a gente não consome a cultura chinesa, que é o que dificulta o domínio da China. Porque se a gente consumisse a cultura chinesa também, então a nossa aproximação seria maior, o nosso vínculo seria maior, assim como nós temos um vínculo muito grande com a cultura norte-americana, né? E essa admiração norte-americana, tá? Os artistas estavam conscientes disso. Os artistas, eles estavam conscientes dessas transformações na vida das pessoas, que as pessoas passaram a consumir cada vez mais produtos industrializados, que as marcas começaram a se tornar cada vez mais conhecidas mundialmente, e aqui são marcas que são conhecidas até hoje, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, né? Todas marcas norte-americanas, né? Ford, talvez hoje aqui no Brasil não tenha, né, a mesma importância que já teve, mas todo mundo conhece a Ford, né, enquanto montadora. É nesse momento, então, que as pessoas começam a ter uma relação com a cultura e, como consequência, uma relação com as artes diferente. E aí esses artistas começam a perceber o seguinte: se nós artistas não nos atentarmos a isso, não tivermos consciência de que esses produtos, eles fazem parte da vida das pessoas, corremos o risco de que as pessoas passem a ver a arte cada vez mais como algo enfadonho, como algo chato, como algo difícil de se entender e sem interesse algum. E eu acho que eles não estavam necessariamente equivocados, sendo muito sincero, porque já se tinha consciência, né? Por exemplo, que alguém vai sair da sua casa, vai deixar de assistir a sua televisão para se deslocar até um espaço, deslocar-se até um museu, para ir ver obras de arte que se tornam cada vez mais incompreensíveis? Por que alguém vai fazer isso? Dificilmente alguém iria fazer isso, tá? E hoje também é assim. Às vezes você tem até a oportunidade de ir visitar uma exposição que está acontecendo na sua cidade, mas aquele programa parece tão mais interessante, o meu sofá parece tão mais interessante. Isso faz parte também de um esgotamento, então as pessoas trabalham muito. Quando elas podem, elas querem algum meio de descanso, né? Essa obra, para mim, ela é extremamente emblemática, porque demonstra exatamente tudo isso que eu comentei com vocês, tá? Primeira vez que aparece a palavra pop também para se referir, né? Pop aqui vem de popular, muito diferente da ideia que nós temos aqui no Brasil de arte ou cultura popular, né? Pop é popular nesse sentido daquilo que é conhecido por todos, conhecido pelas massas. Os artistas passam, então, a fazer uso dessas imagens que são conhecidas por todos, dessas imagens que são conhecidas pelas massas, né? Então, eu vou trabalhar com celebridades, imagens de celebridades, com sexy symbols, né? A Marilyn Monroe é um bom exemplo disso. A segunda obra de arte mais cara já vendida é justamente um retrato da Marilyn Monroe, feito pelo Andy Warhol, né? O Richard Hamilton, quem faz aquela colagem, né, que eu estava mostrando para vocês até agora,
definiu, né, a pop art como sendo, né, deixa eu ver aqui, Bruna. É a minha primeira vez participando das aulas ao vivo. Queria saber se tem algum grupo dessa matéria ou se posso estar participando. Bruna, não sei se tem grupos, então isso precisa ver com o pessoal, tá? Mas seja bem-vinda, viu, Bruna? Um prazer imenso. Já vou aproveitar para dizer que nós temos aula, encontro toda quarta-feira, às 19h30, tá? Então, só a última quarta-feira do mês, nesse mesmo horário, né, às 19h30, que daí nós temos encontro do LAEC, que é o Laboratório de Arte e Educação Criativa, tá? Mas seja bem-vindo. Como eu estava dizendo, o Richard Hamilton vai definir a pop art como sendo, né, sensual, sexy, um grande negócio. E é exatamente isso, né? Exatamente isso que a pop art foi, tá? Aí talvez esteja, né, a contradição do próprio movimento. Eles estão conscientes dessa cultura de massa, mas eles não deixam também de glorificar essa cultura de massa quando eles fazem uso dessas mesmas imagens da cultura de massa, né? Ainda que seja num pastiche, né? Vou colocar essa Marilyn Monroe com um rosto rosa, esse cabelo hiper amarelo, etc. Ainda que seja, né, nesse caráter reprodutivo, e aí surge uma nova discussão, que é sobre esse caráter da reprodutibilidade técnica, ainda assim, esses artistas, eles acabam, né, fazendo uso dessas imagens da cultura de massa. Muito bem, temos o nosso horário. Achei que daria tempo de fazer uma introdução da arte contemporânea, mas não vai dar tempo. Pelo menos assim, na semana que vem, a gente já inicia falando sobre arte contemporânea, então nós trataremos tão somente sobre arte contemporânea, né? Tá chegando aqui alguém na nossa aula, justamente no momento que nós estamos nos despedindo. Oi, Luci. A nossa aula, pessoal, começa sempre às 19h30, tá? Então, a ideia ali são 50 minutinhos de aula. Então, agora, 8h20, 8h21, né? Para a gente pensar. Então, estamos já chegando aqui no nosso momento final, tá? Quem está chegando agora, só reforçando, temos encontro toda quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, tá? Fico muito feliz com a participação, com o empenho de cada um de vocês. Dúvidas, meninas? Questionamentos? Tudo certo? Tudo entendido? Vou tomar o silêncio como sim. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sei que é cansativo para todas, né? É necessário você destinar ali parte da tua rotina. Eu sei que todo mundo trabalha, tem casa, tem filho, enfim. Mas é importante também valorizar esses nossos momentos de estudo, né? Precisamos ter momentos de estudo sempre. Então, ó, um beijão para vocês. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Obrigado, Roseli.